pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Murilo, eu sou professor de Química e hoje eu estou aqui para resolver alguns exercícios com vocês, galera. Então vamos lá. O primeiro exercício que nós temos, ele diz o seguinte, olha. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama do bico de Bunsen, para em seguida observar a cor da luz emitida. Então você vai lá, queima esse sal na chama do bico de Bunsen e aí você vê uma chama. Você já deve ter visto isso em casa, quando por acidente, por exemplo, você derruba o sal de cozinha no fogão mesmo, que aí você tem aquela chama amarelada. Tá? Isso é um exemplo do que é feito em laboratório também para identificar cátions. A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer a... Então o que acontece quando você faz esse processo? Bom, a gente precisa lembrar de algumas coisas que são importantes. Estudando para o vestibular só com pesquisa no YouTube? Cuidado! O barato pode ser caro se você encontrar informações erradas ou incompletas. Não corra esse risco. Acesse o experimente grátis do Aprender Aulas. É a sua chance de estudar ao vivo com professores qualificados sem pagar nada. Assim você conhece nossos cursos e investe em conteúdos aprofundados com foco na sua aprovação. Faça o teste! Então eu tenho aqui um modelo de átomo, né, um modelo de Bohr, e nesse modelo nós temos, eu representei aqui 5 níveis de energia, mas nós temos até 7, na verdade são infinitos níveis, mas vamos até os 7 aí que são os elementos que nós conhecemos na natureza. Bom galera, eu tenho o núcleo, eu tenho nível 1, nível 2, nível 3 e assim por diante. Quanto mais próximo do núcleo eu estou, menos energético é o meu elétron. E quanto mais longe do núcleo eu estou, mais energético é esse elétron. Então eu vou colocar um exemplo do que poderia acontecer. Vamos supor que eu tenho um elétron aqui no nível 2 de energia, certo? E aí eu coloco ele lá na chama. Eu estou fornecendo energia para esse elétron. E essa energia, esse elétron, ele é capaz de absorver essa energia. E quando ele absorve essa energia, ele consegue saltar para níveis mais externos, como por exemplo, para o nível 4 aqui. Então ele absorveu energia e saltou para um nível mais externo, beleza? Bom, o que vai acontecer agora? Se eu paro de fornecer energia, ou como eu tenho uma quantidade muito grande de elétrons, em algum momento, este elétron aqui, ele perde essa energia e ele tende a voltar ao nível de origem. Quando ele volta ao nível de origem, que ele vai liberar energia na forma de luz. Então é nesse processo aqui que nós temos de o elétron se promove ao nível mais externo, quando ele volta para o nível mais interno, para o nível de origem, para o nível menos energético, ele está liberando energia na forma de luz. E é essa luz que nós observamos. A esse processo, nós damos o nome de salto quântico. Salto quântico. Onde que nós observamos isso? Esse processo de liberação de luz por meio do salto quântico. Nas luzes, por exemplo, né? Essas luzes, não luz de LED, tá? Mas essas luzes fluorescentes, elas funcionam dessa mesma forma. Você tem um gás ali dentro, esse gás... ele recebe, passa uma corrente elétrica, ele absorve essa energia, os elétrons vão para níveis mais externos. Quando eles voltam, existe a liberação de luz. Esse efeito é chamado de fluorescência. Quando você para de fornecer energia, ele para de emitir. E nós temos outro efeito também chamado de fosforescência, que é o quê? Quando você tem um material que absorve energia, os elétrons vão para níveis mais externos, só que eles voltam de uma forma mais lenta. Então, quando você para de fornecer energia, eles ainda continuam emitindo luz. Um exemplo, aqueles adesivos de teto que tem lá estrela, lua, tal, que o pessoal coloca, apaga a luz e ele fica brilhando à noite. Isso é um efeito chamado fosforescência. E é o mesmo efeito aqui do salto quântico. Tá certo? Então, o que vai promover essa luz? É a volta do elétron do nível mais externo para o nível mais interno, de um nível mais energético para um nível menos energético. Então, analisando as alternativas, nós podemos perceber o seguinte, ó.
A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer a mudança da fase sólida para a fase líquida, de forma alguma, tá? Sem chance. Combustão dos cátions metálicos provocadas pelas moléculas de oxigênio na atmosfera. Não tem o processo de calcinação aí, tá? De combustão do cátion. Isso não ocorre. Diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica. De forma alguma, né? Sempre que você tiver um processo de ganho de energia, você nunca vai diminuir a energia cinética de algo que já está em movimento. A tendência é aumentar e isso não provocaria o efeito da cor. Beleza? D. Transição eletrônica de um nível mais externo, então, mais externo, para outro mais interno. Então, para um nível mais interno. Ok? Na eletrosfera atômica. Perfeita. Então, a alternativa correta é a letra D. Esse é o fenômeno que vai explicar o meu processo de emissão de uma determinada luz em um determinado comprimento de onda que vai ter uma cor específica. Ok? Então, maravilha. Vamos para o próximo.